Se você me segue há algum tempo, provavelmente você já me viu postando sobre o programa de emagrecimento com hipnose, e eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer algumas das perguntas mais comuns. Porque como eu estou postando a cada 3 meses, mais ou menos, sobre isso, né, que é o tempo aproximado no qual eu abro novas turmas, sempre vem pessoas novas e eu tenho que explicar, eu vou digitando, mando áudio, converso bastante com a pessoa, algumas quase não perguntam nada e acabam entrando. Algumas perguntam bastante coisa, perguntam detalhes e tudo mais. Então, o que que é esse programa de emagrecimento com hipnose em grupo? Esse é um programa em grupo. Eu tenho um programa individual também, mas não é o tema desse vídeo. Esse programa em grupo é um programa que funciona assim. São 10 sessões de mais ou menos 1h15 cada sessão. Só a primeira, que é um pouco maior, que chega a mais ou menos 2h10, 2h15, porque ela tem algumas coisas a mais, as apresentações e tudo mais. Ao longo dessas 10 sessões, eu aplico as ferramentas que eu tenho percebido que ajudam mais os meus clientes no programa individual. Então, esse programa individual que eu falei, que dura 4 meses, né? Não vou falar dele nesse vídeo aqui, mas é um programa de 4 meses. Eu atendo as pessoas, eu pego várias estruturas da pessoa e vou conduzindo ela num processo de emagrecimento. E dentro de uma grande caixa de ferramentas que eu uso ao longo desses 4 meses, eu organizei mais ou menos as 16 ou 17 ferramentas que mais geram resultados nesses 4 meses e transformei num programa em grupo de emagrecimento com ferramentas de hipnose e com ferramentas de coaching. E aí, o que que eu faço? Esse programa já é sistematizado. Eu já sei o que vai ter na primeira sessão, eu já sei o que vai ter na segunda, eu já sei o que vai ter na terceira. E a maioria das sessões funcionam basicamente assim. A gente faz uma introdução inicial, eu aplico alguma ferramenta de coaching e depois eu aplico alguma ferramenta de hipnose, que é um exercício de imaginação, uma indução, né? Eu explico lá no começo que a hipnose não é aquela coisa de controle da mente, essa coisa mística que o pessoal todo já vê um pouco por aí, né? Mas a maioria hoje em dia já sabe que não é isso a hipnose. E aí, essa indução que eu faço, eu gravo ela em MP3 na hora, enquanto eu estou conduzindo, eu estou gravando também, e eu mando para as pessoas para elas poderem repetir aquela indução. Então, basicamente, quase todas as sessões têm uma ferramenta de coaching e uma indução. Algumas a gente pega duas ferramentas de coaching, alguma coisa assim, de acordo com o tempo que aquela ferramenta vai levar, ou uma indução um pouco mais longa, enfim. E aí, o que que a gente tem ao longo do processo? A gente vai organizando a nossa vida, organizando nossos hobbies, organizando a estrutura da nossa rotina mesmo, formulando objetivos bem detalhados e eliminando algumas situações mais de cunho emocional, mais internas, que estavam me impedindo de emagrecer. Então, quando o programa termina, o que que vai acontecer? Você vai ter todas as anotações das ferramentas de coaching que você vai usar, ou seja, você vai poder continuar trabalhando isso, né? Porque ele não é um processo que visa, ao longo de 10 semanas, você atingir a sua meta de peso. Qual que é o foco do programa? Ao longo das 10 semanas, você se tornar a pessoa que você precisa ser para ter aquele peso para o resto da vida. Né? Então, o meu objetivo não é aquela pessoa ter um emagrecimento rápido, ficar 10 dias lá fazendo dieta, tanto é que a gente nem fica falando em dieta no programa, nem fica falando em ficar se pesando, quantos quilos perdeu de uma semana para outra. O que que a gente está querendo? Criar dentro da gente a estrutura para ser a pessoa que vai atingir aquele peso de uma maneira saudável e definitiva. E não atingir um peso rápido e depois engordar de novo, como a maioria dos processos que a gente vê por aí. E além de ter essa estrutura das ferramentas de coaching, né, que você vai poder continuar usando na sua vida, você vai ter as gravações também que vão ajudar você a trabalhar outras questões emocionais que podem surgir mais para frente. Então você vai ter também ali com você uma caixa de ferramentas
para você usar a qualquer momento, não só durante as 10 sessões. Então, eu vou dar uma revisão rápida aqui no que tem em cada uma das sessões. Claro que eu não vou conseguir entrar muito em detalhes pelo tempo do vídeo, mas na primeira sessão a gente faz as apresentações, eu falo as questões sobre a importância do processo de coaching, do comprometimento, né? Explico os fundamentos principais do programa e a gente trabalha as questões com zona de conforto numa indução. Então, as pessoas que ficam muito na zona de conforto, a gente vai trabalhar isso já na primeira sessão. E ela vai ficar gravada, como todas as induções, que a gente vai usando, né, sempre que a gente quiser. Além disso, na primeira sessão, a gente fala sobre o comprometimento, a gente quebra alguns paradigmas que o pessoal tem sobre regime, sobre ficar se pesando, sobre alimentação, e a gente aprende a definir metas. Então, a gente aprende a definir metas, aprende a definir missões, algumas coisas assim. Na segunda sessão, a gente aprofunda essa questão da definição de metas, a gente aprende um modelo mais avançado de definição de metas e a gente aprende sobre como que a gente está vivendo a nossa vida em relação aos nossos valores, né? Que valores eu estou seguindo para tomar minhas decisões? Eu ajudo o pessoal a definir, a estruturar quais são os valores que aquela pessoa tem na vida. Valores são coisas que a gente dá importância e que moldam nossas decisões. E quando a gente não está tomando decisões satisfatórias, significa que os nossos valores estão distorcidos. E assim, o que acontece nessa sessão? A gente descobre que os nossos valores que a gente realmente está dando mais prioridade, dando mais peso, não são os valores que a gente acha que são os mais importantes. Muitas vezes a gente está dando mais importância para alguns valores que a gente achava que nem era tão importante assim, achava racionalmente. Então a gente começa a ver aqui que inconscientemente a gente faz algumas coisas que não fazem tanto sentido no nível consciente, no nível racional. Na terceira sessão, a gente cria uma sequência de passos para atingir o nosso resultado, o nosso objetivo, o nosso peso ideal, e aprende a acessar os estados internos, né, os estados emocionais, os estados de recursos, que vão nos ajudar a acessar, atingir e avançar por cada passo desse processo todo. Na quarta sessão, a gente vai identificar como que o meu inconsciente aprendeu regras sobre a vida, sobre o mundo, sobre a alimentação, com a sociedade na minha infância, com a religião na minha infância, com os meus pais na minha infância, o que eu estou seguindo daquilo ainda, o que eu não estou seguindo. Então, a gente aprendeu muitas coisas que a gente nem se dá conta de que está reproduzindo. E ainda na quarta sessão, eu ensino um processo que a gente utiliza que vai mudar a nossa autoimagem. Porque foi percebido que o nosso inconsciente ele tem uma autoimagem, um peso a se buscar. E muitas vezes a nossa autoimagem está com um peso que a gente não gostaria de ter. Então a gente pode ajustar na nossa mente o nosso peso ideal. E o nosso corpo vai buscando de uma maneira mais suave esse peso ideal. Na quinta sessão, a gente aprende a descobrir quais são as nossas necessidades e como fazer para atingir as nossas necessidades. Então, eu falo várias categorias de necessidades e a gente vai fazendo alguns exercícios lá no sentido de papel e caneta mesmo, escrever e dar nota e tal, e ver o que a gente está fazendo sobre essas necessidades, como que a gente está tentando atingir essas necessidades. Quando a gente sabe quais são nossas necessidades, a gente é capaz de buscar satisfazer essas necessidades de uma maneira mais saudável. Quando a gente não sabe, a gente tenta qualquer coisa que parece fazer sentido ali em algum nível, em algum momento na minha vida. E ainda na sessão 5, a gente faz uma técnica, que é uma técnica que elimina estados limitantes. Então, eu conduzo uma técnica que pode ser usada para várias coisas quando tem estados limitantes, estados de dúvidas, às vezes eu duvido de mim, eu sinto que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, e enfim, a gente faz uma técnica que vai trabalhar em cima disso. Na sexta sessão, eu analiso quais são as coisas que existem em mim ou ao meu redor que
me dão força para atingir meus objetivos e quais são as coisas que existem em mim e ao meu redor que tiram minha força para atingir meus objetivos. Ou seja, o que está me ajudando e o que está me atrapalhando. E na seção 6 eu também ensino a estratégia das pessoas que naturalmente são magras. Como que elas fazem para fazer escolhas alimentares e serem felizes escolhendo alimentos. Então, a gente pensa que a pessoa magra fica só comendo salada e tudo mais, mas na verdade não é isso. Ela sabe como escolher alimentos, mesmo quando ela come algumas coisas que são mais calóricas e tudo mais. Então, eu ensino como treinar nossa mente para começar a pensar igual essas pessoas que são magras. Na 7ª sessão, a gente começa a programar nosso futuro. Então, eu ensino uma técnica, essa eu não conduzo, essa eu ensino e as pessoas fazem depois, né? Porque é uma técnica um pouco longa na hora de fazer. E eu ensino, o pessoal faz. E eu conduzo um exercício no qual a gente percebe quais são as histórias que a gente está contando para a gente mesmo sobre o passado, sobre o futuro, sobre a gente mesmo, sobre outras pessoas, sobre outras coisas, e como que isso nos tira do nosso estado centrado. Como que isso tira nossos recursos, né? Como que isso nos impede de atingir nossos objetivos. Então, eu conduzo essa técnica e, assim como as outras que eu conduzo, ela fica gravada também. Na 8ª sessão, a gente vai analisar detalhadamente quais são as dificuldades que a gente está tendo desde o começo do programa, né? Então, depois de aí quase 2 meses, a gente já passou por muita coisa. Então, a gente vai identificar as nossas dificuldades, a gente vai ver o que a gente pode fazer para resolver isso, a gente vê aonde que a gente precisa reajustar alguma coisa, organizar alguma coisa, verificar alguma técnica para trás que eu preciso fazer de novo. Então, é um filtro aí, né? Uma peneira para descobrir o que ainda não está bom e o que eu posso fazer para melhorar. E ainda na sessão 8, eu conduzo uma técnica que trabalha com uma coisa que a gente chama na programação neurolinguística de linha do tempo. Então, a gente vai, né, nossa mente vai para o futuro e projeta um futuro que a gente quer, aí ela vem para o presente, trabalha alguma coisa aqui para que aquele futuro se ajuste, aí olha para o passado, vê quando onde que tem algum recurso, por exemplo, no passado, que eu posso usar nesse processo inteiro. Então, a gente fica brincando de ir para o passado e para o futuro todo de uma maneira imaginativa, né? Não é que você vai de verdade para lá, a sua mente vai para lá do jeito que ela já vai normalmente. Mas a maioria das pessoas estão programando futuros limitantes, inadequados, e na verdade a gente vai começar a programar e criar futuros irresistíveis, futuros muito agradáveis e interessantes. Na sessão 9, a gente escreve a nossa visão para a vida. Então a gente coloca ali o que eu quero para mim, para o mundo, quem eu quero ser de verdade, o que vai me fazer feliz. E a condução da técnica da sessão 9 é um processo todo no qual eu aprendo a ficar mais presente no momento, eu aprendo a alinhar os meus níveis. Não é que eu aprendo, né? Eu conduzo as pessoas a fazerem isso. Então, a pessoa, ela consegue acessar um estado de presença e ela ajusta os níveis neurológicos. É uma palavra na PNL que define assim: os meus pensamentos, às vezes eles não estão alinhados com os meus comportamentos, e às vezes eles não estão alinhados com as coisas que eu realmente dou importância, às vezes eles não estão alinhados com quem eu sou realmente. Então, a gente faz uma técnica que gera esse estado de presença, a gente alinha tudo isso, né, todos esses níveis, para que a gente se torne mais alinhado, ou seja, eu fico mais congruente com o que eu realmente quero fazer. E aí, nessa sessão, a gente faz alguns fechamentos sobre o processo inteiro, eu dou alguns direcionamentos sobre como seguir dali para frente, e a gente responde algumas perguntas, alguns questionários que vão garantir que a gente esteja consolidando esse processo. Ou seja, ele não vai acabar ali, ele vai se manter dali para frente. Então, nesse vídeo eu dei uma resumida nesse programa de emagrecimento, que é um programa em grupo, online e em 10 sessões. Então, caso você tenha visto esse programa porque eu te mandei esse vídeo, porque você me perguntou ou porque você encontrou,
o programa funciona assim. Ele é sistematizado dessa forma e todas as sessões vão ter essa estrutura, uma estrutura já testada e já validada, né, em várias turmas, várias pessoas que já passaram por transformações muito legais no programa todo. Ele tem uma pequena limitação, que é a quantidade de pessoas, pelo fato de estar ao vivo, né? Então, não é um programa gravado que você vai me ouvir falar. Eu vou estar lá com o pessoal. Então, eu quero dar atenção para todo mundo, responder todo mundo. Então, caso você tenha interesse em participar do programa, me chama. Eu vou deixar meus contatos em algum lugar aqui nos comentários. E você me chama e a gente vê quando que vai ser a próxima turma, né? Quando que vai abrir o próximo horário. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo e obrigado por ter assistido. Até mais.